Paz do Senhor, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui mais uma vez no nosso AlphaCast com mais um bate-papo bem gostoso sobre algumas mães da Bíblia. Algumas mães fantásticas que fizeram história realmente. E nada melhor para falar sobre mães do que outras mães. E para isso nós temos trazido algumas mães da nossa igreja para a gente bater esse bate-papo bem gostoso e nos aprofundarmos um pouquinho mais e termos a história dessas mães como um exemplo para nós. E hoje nós trazemos aqui a Adilene, a nossa amada Adilene, e a sua filha, a Isadora. A Isadora é a nossa adolescente e nós vamos conversar então um pouquinho sobre uma mãe fantástica da Bíblia. Quem nunca ouviu falar da Ana? Quem nunca ouviu falar? Edilene, tudo bem com você? Tudo bem, Mari. É um prazer estar aqui, viu? Alegria estar aqui participando desse momento. Quem nunca ouviu falar da Ana, né, Isa? Sim, uma história muito famosa na Bíblia. Uma história né? muito conhecida, uma mãe marcante, né? Ana era uma mulher que ela tinha um sonho. Seu sonho era ser mãe, né? Ela tinha esse sonho e ela não podia gerar até então. E, por conta disso, ela vivia uma situação desconfortável dentro da própria casa, porque naquela época era permitida a poligamia, né? E Eucana, o seu esposo, era casado com outra mulher, Penina. Provavelmente, os estudiosos dizem que Ana provavelmente era a primeira mulher de Eucana, mas por conta dela não gerar, né? E o valor da mulher naquela época, na cultura judaica, estava em gerar filhos, ele provavelmente casou com Penina. E Penina gerava. E por conta de Penina gerar, ela provocava Ana. Gratuitamente, ela virou uma opositora de Ana. Então, ela provocava Ana porque ela tinha filhos e Ana não tinha. Então, Ana vivia uma situação de tristeza dentro da própria casa. Ela sonhava, tinha um sonho. Mas até então, aquele sonho não acontecia e ela se entristecia por isso. A Bíblia fala que Eucana via a tristeza de Ana e fala assim, mas eu não sou melhor do que 10 filhos, porque Eucana amava ela. A Bíblia fala que no sacrifício, quando sacrificava, ele pegava a porção do sacrifício da carne, ele dava para Penina, para seus filhos, mas dava uma porção melhor para Ana, porque ele amava Ana. Mas, no entanto, Ana tinha esse desejo ainda que não tinha sido satisfeito em seu coração. Né? Como grande parte das mulheres, ou a maioria das mulheres deseja, né? Ser mãe. E ela tinha esse sonho. E você percebe como Eucana? Agora eu tinha fugido do nome dele. Como Eucana, assim como muitos outros homens, eles são meio alheios ao que se passa com a mulher. Uhum. Né? Então ele achava assim que não, mas eu lhe trato muito melhor do que a outra, que de repente, por dar uma porção dobrada ou melhor do alimento, do sacrifício para ela, e de repente até um tratamento do dia a dia, mas isso já não é melhor, mas não entendia, né? Uhum. A dor dela. Sim. Né? Então... eu acho que isso acontece, né? Ainda nos dias de hoje, né? Tipo, eu acho que o Cano olhando falou assim, na cabeça dele não fazia sentido. Ele achava que a presença dele poderia suprir, a presença, o tratamento, o amor dele poderia suprir a falta que ela tinha de um filho. Só que são duas necessidades distintas, né? Sim. E eu acho assim, pensando por isso que você falou, eu acho que Ana, ela vivia um sofrimento solitário. Solitário. Porque nem o próprio marido compreendia, né? Embora amasse ela, tratasse bem dela, cuidasse dela, nem o próprio marido compreendia aquele sofrimento, né? E eu acho assim admirável a postura de Ana, porque dentre tantas virtudes que ela teve, eu acho que uma delas foi determinante. Primeiro, que ela era temente a Deus. Segundo, que ela foi uma mulher muito equilibrada. A gente estava até conversando sobre ela hoje, né, Isa? Ana foi muito sábia, assim. Ela foi muito sábia. Ela foi muito sábia. Ela foi muito equilibrada, porque ela vivia uma situação, e a gente sabe que a situação que acontece dentro da nossa casa, na nossa família, nos afeta de uma tal maneira que muitas vezes nos desestrutura, né? E eu acredito que naquela época era pior ainda, porque como a mulher estéril era considerada sem valor, então, assim, além dela não ter o sonho dela realizado, era uma vergonha para ela.
Porque ela tinha outra mulher na casa dela que tinha o filho, né, que podia gerar e ela não. Então, assim, eu acredito que existiam muitos olhares alheios para a vida da Ana, vendo que ela não tinha valor. Então, isso era uma coisa que só ela sentia, que Eucana não entendia, como minha mãe falou. Né? Então, eu acredito que naquela época o sofrimento era ainda maior. Sim. Até mesmo questionando, né, o marido, por que você não está repudiando ela? Porque pela lei ele poderia, né, ter repudiado ela pela lei de Moisés, né? E sem entender, né? Por que você não repudia? Então, de repente, até isso ela ouvia, né? Sim. Até esse... Eu imagino que era um sofrimento muito grande. Gente, ela tinha muito problema. Muito problema. Dentro da casa, dentro do seu coração, emocionalmente, socialmente, porque era desprezada pela sociedade, né? Como a Isa falou, imagina a quantidade de pessoas que olhavam e apontavam. Imagina o que ela ouvia. Porque a gente sabe que não falta gente para dar um pitaco na vida da gente, né? Para falar, olha, você tá assim por causa disso, ó, você tá vendo? Você merece e tal. Então, imagina o que ela sofria, né? Então, por que eu acho que ela foi muito equilibrada? Porque muitas vezes nós, numa situação dessa, dentro da nossa casa, uma situação de dor, de repúdio, e tantas coisas, muitas vezes eu posso me ressentir com aquilo. Ela conhecia Deus. Talvez ela pudesse se ressentir contra Deus. Por que Penina gera e eu não gero? Por quê? Ela podia afrontar Penina da mesma maneira. Caçar briga com Penina, querer bater na cara de Penina. Fazer um conflito maior ali. Ô, Eucana, faz favor aqui, ó, dê jeito nesse negócio, vem aqui, né? Dá um jeito aqui. Ela podia tocar o terror, vamos falar assim, na linguagem de hoje, né? Ela poderia ter feito muitas coisas, porque nós sabemos que as circunstâncias, quando elas nos afetam de uma tal maneira, nossos olhos se fecham. A gente não consegue enxergar e muitas vezes a gente acaba fazendo besteira, né? Errando. E ela não, ela foi muito equilibrada. Aonde ela foi? Ela foi aos pés de quem poderia resolver o problema para ela. Ninguém poderia resolver. Eucana não poderia, Penina muito menos, a sociedade não poderia, a medicina não tinha solução. Então ela foi, ela tomou uma postura. Eu vou adorar e buscar a Deus. Então, uma vez por ano, naquela época, eles iam para Siló, no tabernáculo, adorar, sacrificar, oferecer sacrifícios. E Ana foi. E a Bíblia fala que nesse momento que ela foi, ela estava tão triste, que ela não se alimentava. E que era visível no semblante dela a tristeza dela, a amargura de alma, a Bíblia fala. E ela tomou uma decisão. E foi para o tabernáculo, né, Isa? Sim, minha mãe comentando, né, sobre Ana ter procurado Deus, que era o único que podia ajudar ela, ajudar não, né, suprir as necessidades, porque Deus é o Todo-Poderoso. Mas eu lembrei da história da mulher que procurou Eliseu quando o filho estava morto. E ela procurou a pessoa certa, né, porque Geazi chegou para ela perguntando o que tinha acontecido e ela não falou para ele. E isso mostra a sabedoria de uma mãe e o amor que ela tem com o filho. Porque eu acredito, assim, tenho, na verdade, certeza que Deus dá uma sabedoria para as mães especial, uma sabedoria que outras pessoas não teriam. Porque mãe sabe cuidar de filho, né? Então, é uma coisa, assim, que vem de Deus e que vem desse amor das mães. Sim. E o fato dela ter se posicionado dessa maneira e ter sido equilibrada e buscar uma resposta em quem podia resolver, gerou bênção na vida dela. E quando ela chega no tabernáculo, a sensação que eu tenho, a Bíblia relata que ela chega no tabernáculo e adora, e naquele tempo era normal falar alto, né? Estou no tabernáculo falando e tal. E a Bíblia fala que ela balbuciava, mexia os lábios e não saía o som. Eli, o sacerdote, quando viu, achou que ela estava embriagada. Né? Falou assim, o que você está cheia de bebida essa hora, mulher? Né? Repreendeu ela. E ela falou para ele. Devia assim, ser de tanto chorar, de né? tanto Porque quando chorar. a gente está chorando e falando, a gente... Né? De tanto chorar. As palavras ficam... Exatamente. E outra, você não quer ouvir, que ninguém ouça. Você quer um particular com Deus. Então, eu imagino Ana chegando sozinha. Ela escolheu entrar sozinha naquele momento no tabernáculo. E ali se render aos pés do Senhor e derramar o seu coração ali, né?
Então, era um particular dela com Deus, assim, aquele momento que eu sei que ninguém pode resolver, eu vou parar tudo e eu vou fazer o que tenho que fazer. E você, Edilene? Já teve esse momento onde você pensou assim, é só eu e Deus agora? Muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes. Eu já tive dias de estar passando por tão grande aflição que ninguém pode fazer nada por mim, poderia fazer nada por mim, e nem palavras. Você não sabe aquele dia que você pode contar para sua melhor amiga, a pessoa mais compreensiva, ninguém vai entender, é só você e Deus, e eu parar tudo que eu estou fazendo e entrar no meu quarto e ajoelhar e chorar e orar e orar e orar até passar essa aflição de alma. Já teve dias que eu entrar no meu quarto e falar: Deus, o Senhor sabe que está acontecendo isso, isso e isso. O meu sentimento é que eu vou desfalecer. Meu sentimento é que chegou ao meu limite. Eu não saio daqui enquanto o Senhor não me renovar. E ficar algumas horas ali, até sentir o alívio, aquilo que Jesus fala, vinde a mim, né? Os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Até sentir esse alívio, essa troca do fardo pesado, Jesus torna para o leve. É algo incrível, porque a situação não muda. Você sai de lá, as circunstâncias externas estão do mesmo jeito, mas o seu coração mudou. Tá tranquilo. A sua mente mudou, o seu coração mudou. Então eu vejo que foi isso que aconteceu com Ana. Por quê? Porque quando o sacerdote repreende ela fala para ele, ela conta o que está acontecendo. Não, eu não estou embriagada, eu estou com amargura de alma, estou orando. E ele pega e entende, ele percebeu a gravidade, entendeu? E ele falou assim: vá em paz, que seja feito conforme a sua vontade. E o que acontece? Nada mudou. Nada mudou. Ela não saiu de lá com o filho na mão, ela não saiu de lá já com a certeza de que tinha um filho em seu ventre. Não mudou. Só que a fé dela retornou. A esperança voltou. Porque a Bíblia fala que ela tomou posse daquela palavra. Eu acho incrível, porque a partir do momento que Eli fala com ela, ela sai. A Bíblia fala que o seu semblante já não era mais triste. E ela volta e come, se alimenta e volta a dormir e a viver a vida normal. A alegria, né? A alegria. De viver. Então, é isso que Deus faz conosco. Eu acho assim, trazendo agora para a minha vida, no início da minha vida adulta, né, eu casei muito jovem e eu sofria demais com algumas coisas assim, parecia que eu ia desfalecer, que eu ia morrer. E quando eu aprendi, e eu nasci na igreja, só que a sua vida com Deus é vivendo. Você ouve e aprende, mas você aprende vivendo. Uhum. Quando eu entendi que dobrar os meus joelhos, tirar um tempo com Deus e contar tudo para Ele causava esse alívio, a minha vida foi diferente. A minha vida mudou completamente. Então, eu percebo assim que muitas vezes as pessoas não têm essa noção. Mesmo quem é cristão, muitas vezes deixa de viver assim a bênção de ter a presença de Deus. Por que Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E ele falou: eu estarei convosco até a consumação do século. Ou seja, significa que a presença dele é suficiente para nos ajudar a vencer qualquer situação. E muitas vezes a gente se descabela e sofre, sabendo que se você tirasse um tempo ali para contar para o nosso melhor amigo, já resolveria aquilo dentro do nosso interior, né? Então, eu acho incrível isso. E foi o que aconteceu com Ana, né? Foi o que aconteceu com Ana, e ela saiu, já voltou a comer, né? E ficou alegre. E a Bíblia fala que ela coabitou com Eucana e gerou. Olha que coisa maravilhosa. Ela creu naquela palavra do sacerdote, ela tomou posse, ela se alegrou, a esperança voltou e Deus a abençoou. Então ela gerou. E só que ela tinha feito uma promessa, que se Deus realizasse aquele sonho na vida dela, o filho não seria dela.
Outra coisa que eu acho assim de uma coragem sem tamanho. A gente estava falando hoje sobre a Né? coragem da Ana. Porque, assim, ela amava Samuel. Ela amava muito Samuel. Mas ela amava Deus muito mais do que ela amava Samuel. Porque para ter essa coragem de entregar um filho a Deus, ela podia muito bem ter guardado ele para si. Ela já tinha a promessa dela e a gente não sabe se Deus ia permitir isso, né? Mas, nossa, a coragem da Ana, assim, é imensa. Mostra uma fé e uma fidelidade que ela tinha a Deus. Porque você ser fiel e você cumprir com o teu voto, né, com Deus, é uma coisa, assim, que é pra gente corajosa. É pra gente que ama a Deus acima de tudo, que sempre prioriza Ele acima de filho, acima de família, acima de qualquer coisa. Realmente, porque se você for pensar, era o sonho dela, era o que ela mais desejava. Eu me colocando no lugar dela, eu desejo, o filho é meu, eu quero pra mim. Sabe assim? Sabe assim, esse sentimento humano? É meu. É meu. Eu desejei tanto tempo, agora Deus me presenteia e eu vou dar pra ele, né? E o dar pra Deus, entregar pra Deus, seria morar no tabernáculo, né? Não era... a cidade que ela morava, de Siló, era mais ou menos em torno de 25 quilômetros. Então, naquela época, eles iam a pé. Era 2 dias andando, caminhando. Então, uma vez por ano, eles iam para Siló. Então, ela não ia poder ver o filho dela toda semana, todo É mês. diferente de hoje, Né? né? Que a mãe Sim. vai lá e consagra o filho, né? Mas assim, para quando ele for adulto, daí Sim. o Senhor vai direcionando ele, né, para o ministério. Naquela época não, né? Ela Sim. fez uma coisas assim que eu não entendia antes de eu ser crente. Amar o marido antes do filho. E amar a Deus antes do filho. Porque para mim, a Bibi era a coisa mais importante do mundo. Não me peça, eu não entendia o Senhor pedir para Abraão sacrificar o filho, eu não entendia isso. Então, para mim, assim, a Bibi era tudo, né? Então, antes do Edemar, antes de Deus, era a Bibi para mim, antes de tudo. E aí foi um confronto muito grande para mim com Deus. Mas como, Pai? Como? Tipo, o Senhor me deu, saiu de mim, é um pedaço de mim. Como que eu não vou ter esse amor por ela? Como que eu vou colocar o meu marido acima, né, os desejos do meu marido acima da minha filha? Né? Como que o Senhor pode pedir para um pai sacrificar o próprio filho para o Senhor? Então, para mim, isso batia muito, não fazia sentido. E aí o Senhor, meu Senhor amado, só na graça mesmo do Pai, né? Com toda a paciência do mundo, Ele foi no meu coração, e foi ministrando, e foi no meu coração, e aí até que eu consegui entender. Então para nós, assim, o filho, né? Eu acho, assim, muito mais para nós, mães, do que para os pais. Eu não sei, Gilene, se é porque saiu da gente, se é porque nós amamentamos, eu não sei. Mas é um amor que não se explica. E é um negócio assim, né? Quando nasce, você tem aquele amor, aquela paixão, né? Tipo, sou eu e ele. Eu e essa criança. O mundo à parte, o marido à parte, tudo, né? É esse sentimento primário nosso, né? E tanto é que a ciência explica que, se eu não me engano, até os 9 meses, parece, a criança acha que ela e a mãe são um só. A criança acha, o entendimento da criança, que ela e a mãe são um só. Não são 2 distintos, né? Então, eu acho assim que a Ana foi muito corajosa. Porque no mesmo momento que ela pediu para Deus realizar aquele milagre, aquele sonho, ela se comprometeu. Se o Senhor realizar, e não foi na emoção, porque ela cumpriu, né? Ela foi doida. Ela foi doida. E Deus gosta de pessoas doidas, assim, corajosas, assim, muitas vezes Deus gosta. Porque, mais uma coisa que me chama a atenção, Ana tinha um sonho. Deus tinha um projeto. Deus tinha um projeto. Israel passava por uma escuridão espiritual, né? O tabernáculo estava corrompido, a adoração estava corrompida, os filhos do sumo sacerdote, que eram sacerdotes também, os filhos de Eli, profanavam o tabernáculo, se prostituíam. Então, Deus precisava de alguém para ser sacerdote
profeta e juiz. Então, E nem era levita, né? não, Nem era não. levita. Eu acho que até era. Acho que Eucana Será que era? Eucana se eu não me engano, é dos coatitas da tribo de Levi. Se eu não me engano, que Eucana era. Ainda olha para ver como Deus faz coincidir. Eu acho que era. Eucana era. Se eu não me engano, Mari. E, pesquisa aí, Demarque, daí já vamos tirar se eu não me engano, Eucana era da tribo de Levi. E daí, olha o que acontece. Ela faz esse voto com Deus, Samuel nasce, o menino Samuel. E quando, por volta dos 3 anos de idade, que é na idade que desmamava as crianças, ela cumpre seu voto. Eu fico imaginando o coração dela, né? Gente, era um bebê ainda, né? Chegou o tempo, né? Eu fico imaginando o coração dela. Imagine nós, eu ia titubear, talvez, ia ficar de Ana, vamos aumentar mais um pouco, Não, aumentar assim, não, mais um pouco. Então eu vou junto. Vou morar do lado do tabernáculo. Eu vou junto. Né? Então, e chegou o tempo, ela foi e entregou. Ela foi e entregou, gente. Então... Era um levita. Era levita. Olha que coisa incrível. Mais incrível ainda, porque olha como Deus trabalha. Tá vendo como Deus trabalha? Nada é coincidência, né? Tudo... Eucana morava na tribo de Efraim, mas era um levita coatita e antepassado de Samuel, portanto, da tribo de Levi. Aí. Porque se não fosse levita, também não poderia mexer nas coisas santas. É verdade. Então, tá certo. E o que acontece? Ela tem um sonho, Deus tem um projeto. E não é um projeto pequeno. Era como Moisés, o libertador. Não era um projeto pequeno. Era um projeto para levantar um grande homem como sacerdote, juiz e profeta, para trazer o culto de volta, para moralizar o culto em Israel e para trazer o povo de novo a adorar a Deus, conduzir o povo, né? Liderar o povo. Então, olhe como que a história se fecha. Lá atrás, uma mulher magoada, ferida, triste, abatida, que tem um problema familiar dentro da sua casa, só que ela decide manter o equilíbrio, decide buscar a Deus. Deus olha seu coração, eu tenho interesse em responder essa oração. Ela tem um sonho, eu tenho um projeto. Vou alinhar os dois. Que bacana. Eu acho que nisso de alinhar, eu acho assim que Deus alinha, mas eu acho que Deus também coloca sonhos que são para ele. Então, assim, eu acredito muito que tem muitas pessoas que têm sonhos em seu coração que foi Deus que colocou, porque a partir daquele sonho ele vai cumprir algo muito bonito, né, na vida de uma pessoa. Então, assim, eu não sei se Deus uniu o sonho de Ana com o projeto dele ou se foi um sonho que ele deu para ela, né? Mas é uma coisa muito bonita. Sim, mas eu acredito, sim, que tem sonhos que Deus dá pra gente, para ele realizar, segundo o propósito dele. Talvez, se Ana não tivesse sofrido durante esse período da espera de um filho que não vem, né, ela não teria feito essa proposta para o Senhor. Chegou a um extremo, né? Chegou a um extremo. Me dá que depois eu te dou. De repente, até assim, nem foi para esfregar na cara da Penina lá que eu posso ter filhos, né? Verdade. Então, talvez o Senhor, né, tenha, como a gente não sabe, né, como o Senhor trabalha, talvez ele tenha deixado esse período de sofrimento para ela chegar a esse ponto. Sim. Senão, talvez ela não chegasse. É verdade. Mas ele beneficiou ela depois. Sim, né? ela teve mais filhos, né? Então Deus honrou ela. Pela fidelidade dela, ela teve mais filhos. Deus concedeu a ela, né, a bênção de ter mais filhos. E a história é essa, assim. Então Samuel, a Bíblia fala que ele foi um homem exemplar. Ele crescia em graça. A Bíblia fala que ele crescia em graça diante de Deus e diante dos homens. Ele era de uma reputação ilibada. Ele não tinha o que apontar dele, era um homem corretíssimo, íntegro. Deus usou ele, um profeta, um homem cheio de Deus. Então, olha que coisa, aquela mulher que lá atrás era entristecida, né, de espírito amargurado, por conta de uma decisão dela, uma decisão correta, uma postura correta. Olha o que Deus realizou, olha a situação reverteu inteira, né, em prol não só dela,
mas de Israel inteiro. Israel inteiro foi beneficiado através desse sonho. Uma nação inteirinha. Uma nação inteira. Então, o que eu vejo assim? Muitas vezes a gente está achando ali, está dentro da nossa casa, do nosso lar, com os nossos problemas, e a gente não entende que aquela situação, se a gente tomar a postura adequada, buscar a Deus, né, que é quem pode resolver, ela pode se converter numa coisa extraordinária. Ela pode se converter numa coisa extraordinária. Quem que imaginar lá atrás, né? A sociedade que apontava, aí, ó, estéril, não tem valor, tá vendo? Ó, agora fala assim, ela é mãe de Samuel, o nosso líder, a maior autoridade de Israel, um homem de reputação ilibada. Olha o que Deus faz, né? Antes andava na rua, de repente, de cabeça baixa, prostrada, né? Ombro. Agora eu sou mãe do Samuel, gente. Foi cabeça erguida. Né? Se mete comigo, né? Se mete comigo. Eu tenho um Deus. Exatamente, mas tudo isso é Deus, né? Se ela fosse brigar com Penina, se ela fugisse de casa, se ela, né, brigasse com o marido, se ela se ressentisse contra Deus, se ela se revoltasse contra... não ia resolver, né? Não ia resolver. Então, a nossa vida muda. A nossa vida resolve quando a gente busca a Deus, né? Isso não tem dúvida. Tá aí a lição que a gente tira de Ana. Exatamente, quando a gente busca a Deus. E ela foi uma mulher firme, resoluta. Ela resolveu, decidiu e foi firme até o fim, cumpriu. E por isso Deus abençoou ela. Então, você sabe que hoje eu estou vendo no meu devocional, falando lá sobre, lá em Levíticos, falando sobre cumpra o seu voto com Deus. E aí minha mente já começou a correr. Senhor, será que eu tenho algum voto que eu fiz com o Senhor e não cumpri, né? Comecei a gente, né, tem coisa assim que chama a atenção e a Bíblia é muito enfática quando ela fala, né, para nós. Cumpra é melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Do que fazer e não cumprir. Então, mãe, sei que muitas vezes, assim, muitas vezes, é só nos pés do Senhor mesmo que a gente vai encontrar o consolo e a solução. Mas faça votos que você possa cumprir. Se você for fazer algum voto, o Senhor não precisa que a gente faça tratos com Ele. Nós não precisamos fazer barganha com o Senhor. Mas se você fizer, cumpra. Então, faça um voto dentro daquela medida que você saiba que você possa honrar. Se você vai fazer igual a Penina e você, né, tem a medida lá, né? Então, eu acho assim que sim, a gente precisa cuidar muito, né? Sim. Então, principalmente quando nós estamos com as mães, né, que têm filhos que estão com problema com drogas, né, com problemas, né, que estão envolvidos com alguma coisa do mundo que seja ilícita e tal, e às vezes as mães já estão desesperadas, já não sabem mais o que fazer, e às vezes pensam, né, fazem alguma não sei se é proposta, é um termo certo a gente falar, que a gente faz uma proposta para Deus, não é uma proposta. É uma decisão, uma promessa, um voto, né? Um voto com o Senhor, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado e fazer esse voto com bastante confiança de que é algo que é possível, sim, que nós cumpramos ele e cumpramos ele com leveza. Com leveza. Porque se ele for cumprido com pesar, eu acho que o Senhor não se agrada mais disso, não. Porque ele fala que não é sacrifício que ele quer um coração. Então, nós precisamos ficar bem atentos, assim, com relação à hora que a gente vai, se precisar, né, fazer um voto para o Senhor, fazer dentro daquilo que nos cabe depois fazer. Sim, né? Tomar cuidado não fazer na emoção, né? Porque na emoção, muitas vezes, a gente faz e daí depois, né? A Bíblia fala que uma palavra dita não volta atrás, né? Então, tomar cuidado com a emoção, né? Ter consciência do que votar e cumprir, né? Ser fiel, porque Deus se agrada disso. É isso. Né? E a Isa? O que você aprendeu com a Ana? A Ana é um exemplo, né? É um exemplo de, como eu falei, coragem, fidelidade, de temor ao Senhor. Eu acho assim, temor ao Senhor é uma coisa que pra mim, nossa, eu fico... Eu não sei nem falar, sabe? Mas é uma coisa que eu peço muito a Deus. Vou interromper ela só para eu contar uma coisa. Eu não sei se você sabe disso, mas desde que eles nasceram, os dois, o Lipe e a Isa, uma das orações que eu faço o tempo inteiro
é para Deus encher o coração deles de temor a Ele. A vida inteira eu orei assim, para Deus encher o coração deles de temor a Ele. Não sei se você sabe, mas... Não sei, mas não sabia, na verdade. eu acho que não. Mas assim, o temor pra mim é algo assim, é primordial, tipo, pra mim é a primeira coisa, sabe? Uma das primeiras coisas que você vai buscar, porque quando quando você tem temor, você pode pecar, mas você se entristece com isso. Quando você tem temor, você vai cumprir o voto. E o que é o temor a Deus, Isa? O temor a Deus é eu entender a grandeza dele, tudo que ele fez por mim e quem eu sou diante dele, porque nós não somos ninguém, né? Então, assim, eu acho assim que quando a gente perde o temor, Deus se entristece, sabe? Porque eu acho assim que também não tem como amar a Deus se você não tem temor a Ele. Porque o temor a Ele você não quer desagradá-lo. Exatamente. Temer a Deus é você ter uma vontade profunda de agradá-lo. Exatamente. E não é ter medo de Deus, né? Tem gente que acha então que é você medo ama, de Deus. então você tem um desejo profundo de agradá-lo. Exatamente. É isso. Você não serve a ele, ai, porque eu tô com medo de ir pro inferno. Não, você ama ele, você não quer desagradar. É aquela oração, paizinho, eu pequei, mas eu não queria. Eu não queria porque eu te amo, eu temo ao Senhor e tira esse sentimento do meu coração, né? Então, assim, Ana era muito temente, ela foi muito corajosa, ela foi muito sábia, né, de procurar Deus. Não caiu nas provocações de Penina. Exatamente, não caiu nas provocações, porque nós mulheres muitas vezes caímos, né? O sangue Sabe? espanhol, Né? Ela podia até ter transformado o ambiente da casa dela pior, porque ela podia ficar falando mal de Penina pra Eucana, né? Então, assim, nossa, ela é uma mulher, assim, um exemplo mesmo. É um exemplo mesmo. Vamos aprendendo bastante aí com a Ana. Que bacana, gente. Que bate-papo gostoso, né? Gostoso, muito gostoso. Que delícia. A gente conversando dessa forma, nós conseguimos até entender melhor, né? Trocando essa ideia, entender até melhor por que as coisas aconteceram, como elas aconteceram e conseguimos trazer isso para a nossa vida. Enxerga, assim, né? O cenário, né? Se coloca eu posso mudar isso aqui e transformar a minha vida, transformar o meu lar, transformar a vida com os meus filhos, né? E orar para o Senhor pelos nossos filhos é obrigação nossa, né? Obrigação. Que a gente está colocando, né, a vida dos nossos filhos na presença de Deus, né? Sim. Nós somos mães, né? Eu acho que ele nos escuta com mais amor. Sim. Com mais amor. Assim, uma das coisas mais, assim, que dá segurança pra gente era minha mãe. Minha mãe sempre foi uma mulher de oração, né? E depois de casada, quando eu era criança, eu passava mal, eu tinha enxaqueca desde criança. Então eu estava passando muito mal, eu ia, mãe, ore por mim. Minha mãe orava na hora parava. Depois de casada, eu grávida, eu saía da minha casa, ia para casa da minha mãe, mãe, ore por mim, estou passando mal. Minha mãe orava. Então é muito bom saber que tem uma mãe orando por você. E Deus responde, Deus atende, entendeu? Então, tipo, essa segurança que eu tinha, sabe, assim, toda a vida tive. Então, é muito bom você saber que a sua mãe está orando por você, né? Que a sua mãe está orando por você. O Lipe, ele fica muito feliz, assim, às vezes ele fala assim, ai, mamãe, estou pensando em fazer tal coisa, eu vou orar. Deus falou assim, eu vou te ajudar em oração. Pode ir, filha, eu vou orar também. Ele fica todo faceiro. Você vai orar? Isso fala muito do exemplo, todo né? Faceiro. Fala muito do exemplo, porque os filhos vão seguir o exemplo da mãe. Muitas vezes, na verdade, o exemplo vai falar muito mais do que as palavras. Então, assim, ouvir de um pai, de uma mãe que tá orando por você, você se sente encorajado para orar e para tomar posse do que, né, do que você quer acreditar que eles estão profetizando para você. Então, assim, sempre que alguém fala alguma coisa ruim pra mim, ou algo que, enfim, não condiz com o meu coração, eu conto pra minha mãe e ela fala, você não receba essa palavra em nome de Jesus. E na hora meu coração fica em paz, porque a mãe conhece a gente, ela sabe que isso não é verdade, né? Então, assim, é muito do exemplo também, além das palavras. É verdade. O exemplo, ele arrasta, né? Ele te leva, as palavras não condizer
com as ações, elas São são palavras inúteis, apenas, né? né? São inúteis, É. né? Tem uma historinha, né, para não prolongar aqui, mas já que é mãe, tem uma história da Isadora bem engraçada, eu sempre conto, né? E ela falou que queria que eu compartilhasse aqui. Joga na mesa. Eu sempre pegava e ensinava eles, né, com a Bíblia, lia as histórias, contava, tal, os dois, né? E eu sempre falava assim, olha, Jesus faria assim. Olha, Jesus, lia para eles, Jesus faria assim. Quando eles iam perguntar alguma coisa, eu falava, você acha que Jesus faria assim? Como que você acha que Jesus faria? O que Jesus faria? Sempre, desde pequenininho, né, a vida inteira. E ela tinha uns 4 anos, ela estava na educação infantil, na escolinha, 4, 5 anos, 4, né, eu acho, né? Acho que 4. E tinha uma menininha que perturbava ela. Todo dia ela chegava. Mamãe, a fulana pegou... Mamãe, eu sou feia. Quem disse que você é feia, filha? Eu sou feia. A fulana falou que eu sou feia. Eu falei, você não é feia, filha. Tal. Mas não revide. Jesus não faria assim. Ai, mamãe, todo mundo me odeia na escola. Eu quero mudar de escola. Por quê? Quem disse? A fulana. Então, a menininha perturbava. Sabe aquela criança que pegou ela assim? Perturbava. E sempre eu apaziguava. Mãe. Beleza. Aí, um dia eu fiquei brava. Aquele negócio de defender, né? Porque ela chegou chorando. E ela falou que a menininha pegou, abriu o pacote de salgadinho, uma chips, e virou na cabeça dela. E ela chorou, sabe? Tipo, meio que humilhou ela. Daí eu fiquei tão brava. Falei assim, então tá bom. A partir de amanhã, se ela fizer isso de novo, você pega o salgadinho que tá no chão, você esfrega na cara dela. E daí eu vou lá conversar. Se ela reclamar, eu vou lá conversar com a sua tia. Dela bem inocente, mas bem inocente. Tá bom, mamãe, eu vou fazer assim. Era assim que Jesus faria. Tá bom, mamãe, eu vou fazer assim. Era assim que Jesus faria. Mas eu tava colocando em prática o ensinamento, né? Entendeu? Daí eu falei, daí eu engoli, parei. Não, filha, tive que voltar atrás, falei, eu vou lá conversar, não, faz isso, entendeu? Então é muito, a criança, ela é incrível, vale a pena você ensinar, claro, o exemplo é óbvio, exemplo, né? Mas a criança, ela aprende, gente, é incrível, então assim, isso pra mim ficou marcado, essa história é muito engraçada, porque ela é bem inocente. Tá bom, mamãe. Tá, é assim que Jesus faria? Não, filha, não é assim. Então, é engraçado, é bonito ver a criança aprendendo, né? Eles gravam, né? Sim. Gravam. É isso aí. Ai, que bacana. Que delícia de papo, que delícia de conversa. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa deliciosa que a Dilene e a Isadora. Porque para nós foi muito bom. Delicioso. Muito gostoso. Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, obrigada, Mário, Demar. Obrigada. Muito bom. E vamos marcar outras vezes para a gente conversar mais. Vamos. Né? Vamos fazer sim. isso. Quando Mas quiser. então tá bom. Eu espero que vocês tenham gostado do fundo do meu coração. Desejo que vocês tenham um dia abençoado. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.